consegue viver sem fé? É em torno disso que eu quero falar a respeito de 4 atitudes de uma mulher de fé. Meu nome é Júnia Nascimento, seja muito bem-vindo ao meu canal. Inscreva-se, ative o sininho, receba as notificações e não esqueça de compartilhar esse vídeo. A minha pergunta é, dá para viver sem fé? Nesse mundo em que nós vivemos, em que as coisas mudam a todo instante, as dificuldades aumentam, tem como viver sem fé? Não, é impossível. A palavra de Deus diz que é impossível agradar a Deus sem fé. Ou seja, sem fé é impossível agradar a Deus. Nós temos um veículo poderoso, um escudo, e esse escudo se chama fé. E o que é fé? É a certeza, é o firme fundamento das coisas que eu não vejo, que eu não toco, mas é a certeza das coisas que eu espero. Hoje eu quero falar sobre 4 atitudes de uma mulher de fé. Você conhece uma mulher de fé? Aquela mulher que, independente da situação que esteja vivendo, ela crê, ela acredita, ela sempre tem uma palavra de fé, ela sempre tem uma palavra de fortaleza, e você olha assim e diz, meu Deus, essa mulher tem muita fé. Jesus Cristo disse que se nós tivermos a fé do tamanho semelhante a um grão de mostarda, nós moveremos montanhas. Primeira atitude de uma mulher de fé. Antes de tudo, ela crê contra tudo e contra tudo. Grande foi o galardão de Abraão. Por quê? A palavra de Deus diz que ele creu contra a esperança. Foi uma esperança demorada, mas Abraão creu independente da situação. A primeira atitude de uma mulher de fé é acreditar no impossível, é acreditar no intangível. Em primeiro lugar, Deus não é visível, Deus não é palpável, e eu só posso chegar a Deus se eu tiver fé, se eu tiver a certeza que Ele existe. Então, em primeiro lugar, a mulher de fé, ela crê contra tudo e contra todos. A situação está difícil, ela está passando por muitas dificuldades, porque ter fé, ao contrário do que muitos dizem, ao contrário do que muitos pensam, não é determinar nada. Não é chegar para Deus e dizer, eu determino, o Senhor vai fazer o que eu quero. Ou então usar o pronome pessoal, tu vais fazer o que eu quero. Não, Deus é soberano. Ter fé é respeitar a soberania de Deus. É acreditar, Senhor, eu sei que o vento está contrário, a situação está difícil, mas eu continuo crendo no impossível, na tua vontade que será estabelecida na minha vida. Então, em primeiro lugar, a mulher de fé, ela acredita, ela crê contra tudo e contra todos. Segundo lugar, ela age. Por quê? Porque fé sem ação não pode ter resultado. Eu apenas ter fé, eu acredito que Deus vai abrir uma porta de emprego para mim. E eu não estudo, se for o caso de um concurso, ou eu não vou colocar currículo, ou eu não vou me movimentar, eu não vou me articular. Não, quem tem fé, ele age, ele se movimenta. Você está lembrada da mulher cananeia? Ela foi até Jesus. Em primeiro lugar, ela tinha fé. Ela cria contra tudo e contra todos. Disseram a Jesus, Senhor, afasta essa mulher cananeia. Afasta essa Ciro-fenícia. Ela continuou gritando, Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Ela saiu gritando, rompendo a multidão e rompendo a má vontade dos discípulos. Ela creu. Segundo lugar, ela agiu. Ela saiu gritando. Por quê? Porque na sua casa existia uma menina endemoniada, violentamente. Um demônio altamente agressivo. Uma casta de demônio, uma situação muito difícil. Mas aquela mulher, ela creu e ela agiu. Terceiro lugar, aquele que
crê, aquele que age, aquele que confia em Deus, a mulher que sabe que a sua fé diz que ela vai alcançar aquilo que está no seu coração, ela corre atrás de seus sonhos. Ela segura a palavra de Deus. E a Bíblia diz que não existe impossível para Deus. Você lembra quando, em Gênesis capítulo 18, os anjos visitam a tenda de Abraão? Uma manifestação teofânica. E eles perguntam: onde está Sara, a tua esposa? Sara estava detrás da tenda. Ele disse para Abraão: olha, daqui a um tempo eu voltarei e Sara terá dado à luz a um filho. Ela riu. Por quê? Porque o tempo havia passado. Não tinha como ela ter mais prazer com o seu Senhor. Não tinha mais como ela procriar. A situação era extremamente difícil e Sara riu, porque parecia uma ironia, parecia uma brincadeira, mas não era. Ele pergunta para ela: tu riste? Ela disse: não, eu não ri. Pois é, porque para Deus não há impossível. Por acaso haverá algo demasiadamente impossível para Deus? Não, nunca haverá impossibilidade para Deus. Ou seja, terceiro lugar, a mulher que crê, a mulher de fé, ela corre atrás dos seus sonhos. Sara já havia perdido a esperança, mas hoje Deus me trouxe aqui para te dizer: tenha esperança, porque não existe impossível para mim. Eu sou o Senhor de todas as coisas. Pode estar o vento soprando, a perseguição assolando, mas a palavra de Deus para você neste dia ei, creia, corra atrás dos seus sonhos e eu irei fazer um milagre. Quarto lugar, a mulher que tem fé, ela persevera. É a quarta atitude. Ela corre atrás dos sonhos, ela crê, ela age e ela persevera. Por quê? Porque nesse percurso, nesse caminho, você se encontrará com algumas dificuldades. Situações difíceis, palavras negativas. Alguém que vai chegar para você e dizer: não adianta mais orar, não adianta mais clamar, não adianta mais correr atrás disso, está muito difícil a situação. Mas você sabe a quem serve. Você sabe que serve a um Deus extremamente poderoso, exageradamente poderoso. É o Deus das hipérboles, é o Deus do exagero. E esse Deus, se você tem o escudo da fé, é através da sua fé que ele irá trabalhar na sua vida, mover os céus, mover a terra, para quê? Para que o que é impossível se torne possível. No âmbito espiritual, para Deus, que é onisciente, onipotente, onipresente, um Deus soberano, para ele não existe a palavra impossível. Não há nada difícil para Deus. Deus nunca vai dizer: isso é difícil para mim. Não. Essa palavra não está no dicionário de Deus, não está no vocabulário de Deus. Mas tem que entender uma coisa: tem que ter perseverança e aceitar a vontade de Deus. Se Deus não fizer aquilo que você tanto deseja, não é porque ele esteja lhe punindo ou que ele queira lhe maltratar, não. É porque o plano dele é bem maior do que o seu. É porque o propósito dele é muito grande, é muito eficaz. O propósito dele tem resultado. Você não conhece o amanhã, mas Deus conhece. Então, nesse dia, receba esta palavra: atitude de fé. Perseverança, persevera na oração, persevera na fé, creia que Deus vai libertar a tua casa, Deus vai libertar a tua família, aquele teu filho que está afastado, que já não quer mais saber dos caminhos de Deus, Deus vai trazer de volta, Deus vai completar a obra de salvação, porque Jesus Cristo, ele é o mesmo. Ele continua sarando, ele continua libertando, ele continua salvando, aleluia, e ele vai fazer algo muito grande. Continue, persevere, ergue a cabeça, caminhe um pouco mais, porque o que Deus tem para fazer é
poderoso. Guarda esta palavra no teu coração. Que Deus te abençoe.